Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para as últimas notícias do Flamengo com o jogo aberto. Tem a Renata Fan que vai trazer informações aí, tudo sobre o Flamengo, créditos na descrição e também agradecimentos à Band, né, do jogo aberto, que vai trazer tudo aí, porque o Flamengo ele está se preparando, né, para poder iniciar o Campeonato Brasileiro, né, estrear contra o Internacional. Tem baixa importante no Flamengo, também tem notícia boa, porque tem venda aí, né? Possível venda milionária no Flamengo do Wesley. E você vai saber, né? Quanto que o Flamengo pode faturar. Qual é o time que está interessado. É um time muito forte aí da Europa, né? Dos maiores clubes do mundo. E você vai ver. Então, vamos lá. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Você não vai perder. Falando em estreia, o Flamengo começa a sua trajetória na principal competição nacional diante do meu Inter. E o time do Felipe Luiz tem problemas, principalmente no departamento médico. Com o Brasileirão se aproximando, os times cariocas se preparam para a abertura do campeonato nacional. O Botafogo, atual campeão brasileiro, terá uma dura missão pela frente. Visita ao Palmeiras no domingo no jogo que marca a estreia do português Renato Paiva no comando da equipe carioca. O treinador teve cerca de um mês sem jogos oficiais para conhecer a equipe e realizar treinamentos. A expectativa é de que o zagueiro Bastos tenha condições de jogo e seja titular no próximo fim de semana. O angolano, até aqui em 2025, fez apenas um jogo e se lesionou. Jogar contra o Palmeiras em qualquer lado, até pode ser na Antártida, é muito difícil. Muito difícil. O momento é o ideal ou não, eu só vou saber no domingo. A equipa que vai entrar em campo é a melhor equipa para fazer esse jogo. Do lado do Flamengo, enquanto a diretoria negocia a chegada de mais um reforço para a temporada de 2025, a comissão técnica se preocupa com os lesionados no período de data FIFA. Nomes como Gerson, De La Cruz e De Arrascaeta foram cortados de suas seleções antes do fim do período das eliminatórias para a Copa. Gerson e Arrasca são os que mais preocupam para a estreia do Fla no Brasileirão diante do Internacional no próximo sábado. A tendência é que o uruguaio fique fora, já que teve detectada uma lesão no adutor da coxa. De La Cruz não deve ser problema. Por outro lado, a diretoria mantém o otimismo pela contratação do meia Jorginho, que hoje pertence ao Arsenal da Inglaterra. Ele esteve no Rio de Janeiro com a esposa na última semana para conhecer a cidade e gostou do que viu. Agora as negociações serão retomadas e a tendência é que Jorginho seja o grande reforço rubro-negro para a disputa do Super Mundial de Clubes. Já por fim, o Vasco se prepara para o duelo diante do Santos, em São Januário, no próximo domingo. E o técnico Fábio Carille espera contar com alguns reforços caseiros. O atacante Adson pode voltar a atuar em uma partida oficial depois de 7 meses lesionado. Ele participou de um tempo inteiro no último jogo-treino realizado pelo Cruz Maltino. Coutinho é mais um que deve estar à disposição, assim como o meia Tietê. Minha expectativa é deixar o torcedor feliz. Porque, como você falou, eu fui artilheiro do Copa do Brasil, fui artilheiro do Carioca, chego 40 goles desde que estou aqui no Vasco, que é muito difícil, mas tem torcedores que querem que eu vá embora. Então, o único que eu quero é deixar o torcedor feliz. Que venha o Brasileirão, a expectativa é alta. Quero falar em relação ao Arrasca, que está aqui na nossa tela, lesionado. A gente tem, por falar em tela, temos uma tela com números do Arrascaeta. Arrascaeta pelo Flamengo na temporada 11 jogos, 8 como titular, tem a média aí de 66,9 minutos por partida, 2 gols e 2 assistências. Sem dúvida alguma, um jogador importantíssimo, histórico, mas que nos últimos anos a história dele tem sido sempre recheada por lesões, hein, Eugênio? A gente falava agora há pouco de um Palmeiras que está em reformulação, né? Vários jogadores daquele time de muito sucesso de alguns anos atrás, já foram embora. Esqueci de citar, inclusive, quando falei do Palmeiras, o Felipe Melo, né? O Davidson e outros que faziam parte do... O Felipe muito mais presente do que o Davidson. No Flamengo, já existe também uma reformulação. O próprio Gabigol foi embora e tantos outros foram embora. Hoje é um time do Flamengo bem diferente daquele de 19. Restam o Gerson, que foi e voltou, o Bruno Henrique, que continua dando resposta, e o Arrascaeta, que já não está no mesmo nível. Você esqueceu de um. Felipe Luiz.
Que agora é técnico. Em outra função, Só que agora em vai outra tá lá. função. O Flamengo tem alguns jogadores que têm apresentado problemas crônicos, problemas físicos crônicos. O Arrascaeta é um deles. O Cebolinha é outro. O Cebolinha não joga. Joga 1 ou 2 partidas, machuca de novo. Joga 1 ou 2 partidas, machuca de novo. Não dá para contar com o jogador. O outro, que chegou há bem menos tempo, mas que ano passado também ficou a maior parte do tempo fora, é o De La Cruz. Que deveria ser a opção ao Arrascaeta, né? Poderia Mas ser. que tem jogado mais atrás no Flamengo. Jogado como segundo volante. Esse ano não se lesionou ainda, foi dispensado agora da seleção uruguaia, mas não por lesão, né? Ele tem condições de jogo, ele deve jogar sábado contra o Inter, mas que é um jogador que ano passado passou o segundo semestre inteiro sem a condição ideal de jogo. É importante avaliar o custo-benefício disso, já que o Flamengo hoje é tão profissional, né? E eu acho correto que seja profissional. Você tem que, é claro, entender o peso que cada jogador tem no aspecto emotivo, mas você precisa colocar na prática. Qual é o retorno que ele está me dando nesse momento? Ele vai jogar, vamos colocar aí, né? Tantas partidas no seu máximo, ou entra sempre sem conseguir jogar tudo que ele pode jogar? Até que ponto vale a pena manter esse tipo de jogador? Vai para a seleção, sempre volta machucado. Então tem que ver, o Arrascaeta já está no Flamengo há muito tempo. Até que ponto vai esse ciclo dele, porque você fica dependendo do jogador, contando com ele, imaginando que ele vai te dar uma resposta e vira e mexe, ele se machuca. É algo para você pensar, dentro de um planejamento profissional, até que ponto vale a pena estender tanto essa permanência dele. É uma pena porque, do ponto de vista técnico, não há discussão, né? Que você precisa de um Arrascaeta quando você tem um Arrascaeta. E eu acho que já é um ponto da carreira dele, porque há algum tempo, quando tinha aquela questão do pubis pré-mundial, que forçava a barra, parecia algo que você poderia planejar até um afastamento que nunca houve para resolver o problema. Não me parece ser o caso nessa altura da vida e da condição física dele. É preciso reavaliar mesmo até quando e como você terá esse jogador. Parece que está aproximando desse momento, porque parece notícia velha, né? Você fala assim, a Arrascaeta está fora, é a notícia que a gente mais deu Pelo ultimamente. menos desde 2022. Há muito tempo se não já, diante né, disso. Eugênio? São 3 anos. Se não diante disso. Então, são 3 anos, pelo menos. E ele se machucou no meio do jogo, né? 40 minutos de jogo. Do Uruguai, estava de titular. Durante muito tempo, ele antes do Bielsa, né? Ele ia para a seleção uruguaia, mas não era titular, ficava no banco. Na própria Copa do Mundo, ficou no banco a maior parte do tempo, acabou entrando no último jogo e fez um belo gol, mas enfim. Que o Bielsa, ele tem um estilo bem diferente do Oscar Tabares, né, que era o técnico anterior. Ele exige um futebol de muita intensidade. Mas teve um outro depois. Do Uruguai Entre o Tabares e o Bielsa. Entre o Tabares e o Bielsa, teve outro, que foi na Copa. Que foi para a Copa do Mundo. Alonso. Sim. Diego Alonso. Mas eu estou colocando nesse momento, né, nessa realidade da seleção uruguaia atual. E o cara tem que correr muito. Tem que correr, tem que dar bote, tem que pressionar a saída de bola. É o estilo do Bielsa. E nesse estilo, o Arrascaeta não consegue. Não consegue. E acho que Estava olhando a idade, 30 anos. Ele faz 31 em junho. Então, se você for olhar a idade, é um jogador que tem muito tempo para jogar. Sim. Mas, nos últimos anos, não é o que tem acontecido, né? E assim, concordo com os pontos que foram colocados, só queria ressaltar também um aspecto que talvez, infelizmente, eu espero que esteja equivocado, mas na realidade atual talvez a gente veja casos cada vez mais similares. Porque a gente está falando também de um jogador que atua num time que disputa tudo. E no ano passado jogou 15 jogos do Brasileiro, porque tava uma Copa América que aconteceu no meio, que influencia também nas lesões que ele vem tendo, tanto que os uruguaios também do Flamengo, de uma forma geral, sofreram. Então também acho que ele é um pouco vítima dessa questão do calendário massacrante, por jogar num time que disputa temporadas que são longas, porque ele avança em todas. Então, galera, vamos aqui falar então, né, sobre a questão do Wesley, né, que tá jogando demais, jogando muita bola. E segundo o site aqui, o Lance vem dizendo que o Barcelona quer o atleta do Flamengo para poder reforçar a sua defesa. Como a gente sabe, o Barcelona é um time que está constantemente mudando alguns jogadores, né? É um time que está indo muito bem também. É o time do Rafinha, inclusive, né? O Rafinha está jogando muito bem também porque
ele vem atuando pelo Barcelona. E aí o site vem informando, né? Assim, que o Barcelona quer reforçar seu sistema defensivo para a próxima temporada e a prioridade da diretoria blaugrana é contratar um lateral direito para disputar a posição com o Koundé, segundo o jornal Sport. O Wesley do Flamengo é um dos jogadores observados pelo clube da Catalunha. O periódico da Espanha já havia noticiado que o Barcelona tentou empréstimo do atleta da equipe para a equipe B em 23, mas o Flamengo não aceitou as condições, ainda bem, né? E aí, devido à boa fase dele, do Wesley, com a camisa do Flamengo, a diretoria flamenguista já estabeleceu o preço, né, para poder vender o jogador. Ainda segundo o Sport, o Flamengo só aceita negociar por mais de 30 milhões de euros, algo em torno aí de 186 milhões de reais. O que faz muito sentido, né? Porque o Wesley, ele se valorizou demais, lembrando que é uma posição que você não encontra muito facilmente hoje. É muito difícil você conseguir, né, encontrar jogadores com essa característica, né, com tudo isso aí. O Wesley, ele é de fato um cara diferente, né? E aí faz sentido o Flamengo só aceitar negociar, né, por valores assim, né, dessa maneira. Então, galera, o que é que eu imagino que vai acabar acontecendo? O Wesley vai sair do Flamengo, né? Agora não se sabe se para Barcelona, se para Real Madrid. Real também está interessado nele, né? Mas o Wesley tá muito cotado, né? Tá muito cotado. Eu acho que ele vai ser vendido por valores acima de 200 milhões. Por que eu acho isso? Porque provavelmente vai haver aí alguma espécie de leilão, né? Quando tem vários times interessados, o Flamengo vai dizer, ó, quem pagar mais, leva. Quem tiver mais grana, quem tiver mais disposto aí, leva o jogador. Claro que vai valer também a vontade do jogador, né? Às vezes o cara ali, ele tem um desejo específico para um time específico. E aí o Flamengo vai dizer, ó, tal time tá oferecendo tanto. Vai cobrir? Vai querer? E tal. E aí o time pode oferecer, né? Cobrir ali o valor que o Flamengo quer ou se aproximar daquilo, né? Para poder também, claro, deixar o jogador escolher onde ele quer jogar. Mas, particularmente falando, eu acho que pro Wesley, acho que entre Barça e Real, acho que qualquer um que ele escolher hoje seria uma boa escolha, né? O Real Madrid tem vários brasileiros, é um time extremamente forte, para muitos é a melhor equipe do mundo hoje, né? E no Barça também tá indo muito bem, né? Tem vários jogadores, tem o Hans Flick, tem o Rafinha também jogando muita bola, né? Vários outros, então qualquer um dos times ele poderia jogar, né? E aí, eu acho que nesse momento ele poderia talvez atuar mais ainda no Real Madrid do que no Barcelona, porque no Barça tem o Koundé, que é o titular, e no Real Madrid, né, tem ali o Lucas Vázquez, né, que realmente é bem oscila demais, né, no caso ele não consegue ser contínuo assim, fazer boas partidas sempre. O Carvajal tá contundido e o Real Madrid quer o Arnold, né, mas não chegou ainda, então não sei. Mas eu acho que com certeza o Wesley ele vai sair do Flamengo, isso é um fato. E o Flamengo vai faturar demais com o jogador. E o Barça está muito interessado. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos trazer para você qualquer atualização. Então fique atento sobre isso. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.